Paz, povo abençoado, vamos continuar aprendendo sobre a história da igreja? Hoje nós vamos falar sobre a igreja perseguida. Igreja perseguida, pastor, mas a igreja ainda não é perseguida? É verdade, em muitos lugares sim. Quando nós falamos de igreja perseguida, desde o início e até hoje, a igreja continua sendo perseguida, por mais que em muitas nações já tem liberdade, como a nossa aqui no Brasil, porém em muitos lugares é perseguida e também podemos dizer que há outros tipos de perseguição além da espada, perseguições ideológicas, essa a gente vive ainda assim, tanto no Brasil quanto todo o Ocidente. Enfim, mas quando dentro da história da igreja falamos em igreja perseguida, nós estamos enfatizando principalmente aqueles 300 anos iniciais, os 3 primeiros séculos. E é claro que a gente olha para essa realidade e ali tem alguns fatores necessários para a nossa reflexão e compreender como que a igreja primitiva sobreviveu àquelas perseguições que estavam em vários níveis, tá? Então nós vamos começar dessa maneira. Eu gosto sempre de deixar um versículo-chave. O versículo-chave é aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo na sua última carta. Ele vai dizer assim: eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que, apesar das perseguições, nós venhamos ter a maturidade cristã que o apóstolo Paulo teve, de combater o bom combate, mas não apenas de combatê-lo, de chegar até o fim guardando a fé, independente das perseguições e das setas. Eu também destaco Mateus 5:10, as palavras do próprio Jesus, nos dando bem-aventurança quando nós somos perseguidos. Jesus disse assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa é uma palavra necessária para que nós venhamos entender como que aqueles cristãos que muitas vezes estavam entre a fé e a espada, eles se mantiveram firmes. É crendo nas promessas do Senhor, olhando inclusive a própria perseguição por essa ótica, fazendo com que as palavras do Mestre estejam muito acima do som das ameaças dos seus opositores. E quando a gente fala em igreja perseguida, a gente então destaca alguns grupos que perseguiram os cristãos. Vamos lá. Primeiro, os religiosos judeus. Desde o início nós vamos ver os religiosos judeus perseguindo tanto Jesus e depois os discípulos de Jesus. E o próprio mestre disse: se eles estão fazendo assim comigo, vocês se preparem que vai vir chumbo grosso para cima de vocês. E é uma grande verdade. A gente sabe que as perseguições foram cada vez mais se intensificando contra a igreja nesses 300 anos iniciais. Começou com os judeus religiosos, fariseus, escribas, saduceus e assim por diante. E ali, claro, tem 2 pinturas do Caravaggio sobre Paulo e a sua conversão, lá de Atos 9, né? E a gente sabe que esse Paulo, conhecido principalmente dentro do judaísmo e farisaísmo como Saulo de Tarso, ele era sangue no olho contra a igreja, foi um dos principais perseguidores, tanto que o primeiro mártir, Estevão, né, ele estava ali naquele ambiente e a gente vai ver que aqueles que apedrejaram Pedro lançam a capa aos pés de Saulo como que se ele fosse uma espécie de mentor, ou ele recebe ali uma prestação de conta diante daquilo que ele incentivava, né? E a gente sabe que ele pega liberação para ir de casa em casa, e ele queria lá, né, em Damasco, de casa em casa, perseguindo a igreja e os cristãos. Esse grupo, principalmente dos fariseus mais radicais, incomodaram muito e perseguiram a igreja inicial. É claro que, como nós vamos ver, a igreja não parou por causa dessas perseguições, mas eles ali incomodaram bastante. Depois nós vamos ter
pagãos, né? Povos pagãos. E aqui nós já temos uma cena também de Paulo, né? É uma pintura de Paulo e Silas na prisão, lá em Filipos. E isso acontece justamente porque os pagãos ficam incomodados, né? Eles expulsam demônios daquela mulher adivinha, aqueles que lucravam em cima dela ficam indignados, tem um motim e acaba que Paulo e Silas agora estão na prisão de Filipos. E isso vai acontecer de várias formas. A gente tem, por exemplo, né, os pagãos perseguindo Paulo também lá em Éfeso, né, quase que o pegam também em Éfeso e fica horas gritando sobre a Diana dos Efésios, principalmente os comerciantes religiosos. Nós vamos ter em Listra, né, Paulo sendo apedrejado. E ali, alguns acreditam que ele foi apedrejado até a morte, depois aconteceu uma ressurreição, mas enfim, os pagãos, né, perseguindo justamente por não entender os mistérios do reino de Deus. Então a gente vai ver também que começa com os judeus radicais, depois os pagãos perseguem. E por fim, a gente pode citar o Império Romano. Começa com governantes romanos e depois isso chega até a nível imperial. Quando a gente fala de Império Romano, a gente pode se lembrar de Herodes Agripa I, que manda matar Tiago e encarcerar Pedro. E aqui eu coloquei na tela para você ter uma ideia, que às vezes a gente fala Herodes, 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 e a gente se esquece que depois de Herodes o Grande, os Herodes que vêm depois são títulos, eles herdam o título de Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande é aquele lá do início da vida de Jesus, né? Lá quando os magos do Oriente eles vêm, né, e falam que estão procurando o rei dos judeus que nasceu, o novo rei que nasceu, e Herodes o Grande fica indignado, manda matar as crianças de Belém porque era muito inseguro, enfim, ele era um megalomaníaco com grandes construções. Esse Herodes é o Herodes o Grande. E daí depois nós vamos ter alguns outros. Herodes Arquelau, Herodes Filipos, Herodes Antipas, o Filipe II e assim por diante, tá? O que é importante a gente entender isso? Que Herodes virou um título? Porque quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente pode confundir, né? Por exemplo, em Atos 12, quando a gente fala desse Herodes Agripa I, que ele persegue também a igreja, já não é o mesmo Herodes lá dos evangelhos, tá? É importante a gente ter essas noções sobre Herodes. Eu trouxe esse quadro aqui para vocês entenderem. Mas enfim, vamos lá. Então, como eu falei, começam os judeus, depois tem os pagãos e também tem o próprio Império Romano. Começa com governantes locais, mas chega a nível imperial. A própria Roma, né, o imperador romano, perseguindo os cristãos. E a gente pode destacar alguns nomes aí, não vai ter como falar de muitos, a gente pode destacar, por exemplo, Nero, né? Aqui você tem uma imagem, um busto, né, de Nero, e logo depois você tem o que parece ser uma cidade pegando fogo, é uma pintura de uma cidade pegando fogo. Por quê? O que acontece? No ano de 64, Nero, que era uma figura, digamos assim, muito estranha, né? Ele tinha algumas obsessões, uma delas era por beleza artística, seja musical, seja poética, ou seja, de estruturas. E ele queria reformar Roma, mas claro que ele não podia destruir tudo. Então, diz alguns historiadores que ele incendeia Roma, e claro, para não ter a culpa sobre si, ele sabia que tinha já alguns ricos de Roma que estavam bravos pelo crescimento assustador dos cristãos e joga a culpa dos cristãos. E, claro, quando eles observam alguns dos bairros cristãos não foram incendiados, então se tem essa ideia de que foram os cristãos quem atearam fogo em Roma. E o que vai acontecer é que se desencadeia uma grande perseguição. Perseguição onde os cristãos eram jogados, então, na arena para serem comidos por leões, eram queimados, eram pendurados em postes e serviam como lamparinas vivas. Então, coisas absurdas aconteceram nesse período e os historiadores vão dizer que Pedro e Paulo provavelmente também morreram nessa época. Um dos historiadores que fala isso é o próprio Eusébio de Cesareia, conhecido como o pai da história da igreja. Nós temos ainda aqui algumas outras pinturas, né, sobre esse assunto. Aqui é uma pintura de Carl Theodor, onde
a pintura mostra Roma pegando fogo, né? E ali o imperador Nero apreciando toda a cena. E eu indico sempre também alguns filmes, né? Hoje a indústria cinematográfica tem colaborado muito para nós entendermos algumas coisas históricas. Eu indico esses dois filmes com o mesmo nome, Quo Vadis, que é uma pergunta em latim, aonde vais? Esse primeiro aqui é um filme mais antigo, se eu não estou enganado, é lá de 48, 49, bem antigo, se tornou, né, um dos grandes filmes aí da indústria daquela época e conta a história de um general romano que se apaixona por uma mulher que é cristã. Tá? Então vale a pena assistir esses filmes, tanto o antigo quanto esse, o segundo ali, ele foi produzido pela Igreja Ortodoxa Russa, se eu não estou enganado, e ele é mais moderno, acho que é de 2000, 2001, e mostram cenas assim chocantes com essas histórias de perseguição, né? Os crentes sendo jogados na arena, sendo comidos pelos leões e assim por diante. Mas vale muito a pena você conhecer um pouquinho dessas realidades, tá? Ok. Falando ainda dessa perseguição do Império Romano, a gente tem alguns outros nomes que vale a pena a gente citar. Por exemplo, eu cito ali o Domiciano. O Domiciano ele começou a exigir adoração ao imperador, né? E essa exigência, claro, para um cristão ia ser negada. Um verdadeiro cristão negava, consequentemente, isso desencadeou grande perseguição. Foi justamente no tempo de Domiciano que João é exilado na ilha de Patmos, né? Como um prisioneiro. Nós vamos ter ali também o Sétimo Severo. Ele chega até a ousadia de proibir que pessoas se tornassem cristãs. A igreja do norte da África sofre grande e intensa perseguição no período de Sétimo Severo. Nós temos ali também o Décio. O Décio é aquele que mantém essa adoração e veneração ao imperador, porque eles se consideravam deuses, mas o Décio ele faz até algo um pouco mais complicado, que é uma fiscalização. Ele faz um certificado, o certificado Libellus, né, que comprovava quem adorou a estátua do imperador ou não. Então, todo ano as pessoas tinham que se prostrar diante do imperador, trazer incenso para o imperador e recebia esse certificado. E a fiscalização batia para ver se as pessoas tinham ou não esse certificado. Quem não tinha era dada a opção, então, de venerar o imperador. E os cristãos, claro, não faziam isso. Consequentemente, muitos foram perseguidos. Depois nós vamos ter ali o Valeriano. O Valeriano ele ficou muito conhecido justamente por interpretar que todas as catástrofes e os males que aconteciam era culpa dos cristãos, né? Tinha-se aquela ideia, principalmente no mundo pagão e politeísta, que os deuses controlam todas as coisas e se deu uma tempestade muito forte, chuva de granito, deu um terremoto, alguma coisa aconteceu que a safra não vingou, veio praga, os deuses estão enfurecidos, porque alguém não está o adorando verdadeiramente ou como deveria. E adivinha quem caía a culpa? Os cristãos, né? Porque eles não entendiam essa adoração a um Deus que não se vê. Interessante isso. E esse imperador Valeriano perseguiu bastante os cristãos por causa disso. E nós temos ali também o nome de Diocleciano. É claro que eu estou falando gradualmente, né? Não é só o primeiro século, já no segundo e terceiro século. O Diocleciano foi aquele que mais perseguiu a igreja, de todos os imperadores, pior até que o próprio Nero lá no início, né, dessas perseguições a nível de imperador. O Diocleciano foi terrível, ele caçava os cristãos, humilhava os cristãos, dava liberdade para os soldados, né, não só matarem, mas como ficar com os bens, confiscarem os bens dos cristãos. Então muito cristão foi esfolado, crucificado, morto, preso, torturado, mulheres abusadas. Diocleciano foi terrível. Ele foi o último, né, mas também o pior desses imperadores que perseguiu a igreja de Cristo. Então, eu acho que deu de você ter uma ideia aí quem que perseguia a igreja cristã nesses 300 primeiros anos. Começa com os judeus, depois os povos pagãos, depois os próprios imperadores a nível imperial. O que a gente pode aprender com isso, pastor Lediel? Eu coloquei aqui uma aplicação de texto para nós. Os 300 primeiros anos da igreja foram de extrema perseguição, mas também de intenso crescimento. Aqueles que escolheram seguir a Cristo sabiam do risco que corriam, porém, por entender o real valor do Evangelho, estavam dispostos a viver para Cristo e, se preciso for, morrer por ele. Que nenhuma perseguição
consiga enfraquecer a nossa fé. E é isso mesmo, olhando para esse povo, nós possamos aprender a ser resiliente, forte, crendo que vale a pena sofrer pelo nome de Cristo. Depois, algumas das causas das perseguições. E aqui eu pontuei pelo menos 5 causas das perseguições, que está aqui na nossa revista, que são muito interessantes para conhecermos um pouquinho mais sobre a história da igreja e esse início, né? Primeira causa, política, como eu falei. Política por quê? Os imperadores exigiam adoração, exigiam reverência. E eles exigiam, muitas vezes, até que fossem vistos como deuses por todas as pessoas. Para o povo pagão, politeísta, é só mais um deus, não tem problema. Agora, quando o cristianismo exige a exclusividade, é aí que o bicho pega, né? Na nossa linguagem, é aí que a coisa fica difícil. Porque um povo que coloca esse Cristo acima do imperador e dos outros deuses é perigoso, é suspeito. Então, as perseguições também ocorriam por essa questão política. Depois, a questão religiosa. Como nós vimos ali, os romanos tinham essa religião muito mecânica. Era simples, tem uma estátua lá, você se prostra, você adora aquela estátua, você oferece incenso para aquela estátua, você traz presente, traz sacrifício para aquela estátua, está resolvido. Esses crentes, esses cristãos adoram um Deus que eles não vê, que mora dentro deles. Na mente romana era uma confusão absurda. E claro, isso também fazia com que os romanos, os pagãos, acreditavam que os deuses deles estavam sendo negligenciados pelos cristãos e então, como eu falei anteriormente, né, e volto a repetir, as catástrofes, os problemas, tudo caía nas costas dos cristãos porque estão deixando os deuses bravos, né? Sem falar que, quando começam essas perseguições, os próprios cristãos eles têm que se esconderem. Eles têm que fazer os seus cultos de uma maneira meio que secreta, o que também gerava desconfiança, porque todo imperador tinha aquela desconfiança, né, de grupos que queriam tomar o seu poder. Então eles viviam ali pisando em ovos e suspeitando de tudo e todos. Um grupo começa a se reunir, né, de uma maneira secreta, já é motivo de desconfiança. E isso também gerou alguns boatos contrários à igreja, né? Por exemplo, a Santa Ceia foi reinterpretada por alguns que geraram calúnias contra a igreja, de que praticavam canibalismo por comer o corpo de alguém, beber o sangue de alguém. O próprio fato de chamarem um ao outro de irmão trouxe calúnias de incesto. Então também várias calúnias surgiu contra o povo de Deus, né? nessa questão das causas de perseguição religiosa. Depois, as causas sociais, os cristãos pregavam essa igualdade entre todos. Como eu falei, serve o Senhor, homens e mulheres, crianças e idosos. Isso era inadmissível, né, para principalmente a sociedade mais alta, né, a elite da sociedade romana jamais ia aceitar isso. A questão econômica, também já mencionamos, aonde as pessoas se convertiam, paravam de fazer doações aos templos pagãos, paravam de comprar estátua, paravam de comprar animais para sacrificar nos templos e assim por diante. Tudo isso trouxe um prejuízo para quem vivia do comércio religioso. Como eu mencionei, né, quando Paulo está lá em Éfeso, isso acontece de uma maneira muito intensa. Os próprios comerciantes religiosos ficam indignados e vão para cima, né? Então, isso também gerou perseguição. E, por fim, valores. Quando a gente fala dessa questão dos valores, a gente destaca justamente o valor da vida, o valor do casamento, o valor humano, e os princípios do reino, eles são um choque para aqueles que vivem de uma maneira diferente. Para você ter uma ideia, né, como a vida era desvalorizada, um cidadão romano que tivesse um filho e ele não gostasse do seu filho, ele tinha a liberdade de jogar aquele filho fora, jogar aquela criança fora. Ou seja, o valor da vida era muito banal. E é justamente o cristianismo que vai trazer esse valor para o casamento, a fidelidade no casamento, a santificação, tudo isso são valores cristãos. E eu até coloquei aqui uma citação do Bruce Shelley, né, que ele justamente vai dizer...
Conformidade e não distinção são um caminho para uma vida sem problemas. Se você se conforma com aquilo que está acontecendo na maioria, tudo bem. Mas quando você se difere, pode ter certeza, isso vai atrair olhares não agradáveis, vai atrair perseguição. E isso também aconteceu na igreja. Falando dessas perseguições, é importante a gente lembrar que, principalmente ali nas grandes metrópoles, como Roma, por exemplo, tinha os aquedutos por baixo da terra, que depois também se tornou cemitério para os pobres, né? E os cristãos começaram a se esconder, quando começava a estourar essas perseguições, se esconder e até morar nessas catacumbas que eram chamadas. Aqui tem algumas imagens, né, dessas catacumbas. As mais famosas são as catacumbas de Roma, tem livros escritos sobre elas, tudo que foi encontrado lá. Mas não é só Roma, várias outras grandes cidades, principalmente de toda a Europa, teve também as suas catacumbas. Uma das mais expansivas, né, são as catacumbas de Paris, né? Ficou famosíssima pela quantidade de ossos e esqueletos que foi encontrado lá, né, as catacumbas de Paris, que, segundo alguns, tem mais de 350 quilômetros debaixo da terra, de tão grande que era, tá? E muitos cristãos se escondiam nelas nesses primeiros séculos de perseguição. Finalizando, nós falamos então daquela necessidade de aplicar o texto, eu coloquei aqui: não importa onde estivessem, os cristãos causariam um desconforto ao modus operandi maligno. Como afirmou o Mestre, somos o sal da terra e a luz do mundo, e que jamais venhamos perder a nossa essência de gerar impacto aonde estivermos, mesmo que isso resulte em perseguição contra nós. Que de fato nós venhamos estar cheios de Deus, lutar pela nossa essência, independente se vão aceitar ou não, nos perseguir ou não, queremos agradar a Cristo, certo? E, por fim, terceiro ponto, as consequências dessa perseguição. De todas as perseguições, vamos destacar 3 consequências. Primeiro, 3.1, crescimento do cristianismo. O Tertuliano, um dos pais da igreja, ele já vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais crentes morriam, mais crentes também surgiam. Como isso? A convicção, a ousadia, a paz na hora de morrer dessas pessoas chamavam a atenção. Porque eles não tinham medo da morte, eles estavam dispostos a morrer por uma causa. Isso atraía a atenção e muitos se interessavam pelo Evangelho e muitos se convertiam a partir desse testemunho na hora da morte que os cristãos davam. Também a questão da purificação, ou seja, era crente que estava disposto a morrer por Jesus. Isso trouxe uma purificação no sentido de que para você ser um cristão nesse tempo de perseguição, tem que ser um cristão verdadeiro. Você tem que estar conectado com o céu, você não pode temer a morte, você tem que estar disposto a ser uma testemunha, um mártir, se preciso for, por essa causa. E, por fim, também isso gerou uma organização no cânon. O cânon é a regra de fé, podemos dizer, o cânon é justamente como que foi feita ali a seleção de tantos textos que tinham para ser composto um Novo Testamento, tá? E ali nós temos alguns itens que eles avaliavam, né? Porque muitas pessoas, inclusive, estavam morrendo por acreditar naqueles escritos. E aí, o que é inspirado, o que não é? E aí teve alguns critérios, um deles era a apostolicidade, escrito por um dos apóstolos ou para alguém que estava ligado a esses apóstolos. A eficácia na leitura pública tinha que ser algo relevante para a igreja, né? Para a comunidade de fé. Concordância com a regra de fé, ou seja, não podia ter contradições com aquilo que o próprio Jesus ensinou e chegou até eles. E, por fim, a universalidade, aceito nas igrejas, né, de todos os locais. E assim, então, a perseguição ajudou também na questão da organização do cânon. Vamos aplicar esse texto para nós finalizarmos? O sábio já dizia que a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Presta atenção nisso. A amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. A verdadeira igreja sempre escolheu agradar ao seu Senhor, independente das consequências terrenas. Que essa também seja a nossa escolha diária. Agradar a Deus acima de tudo. E por fim, para a gente pensar essa semana, a reflexão é:
A perseguição contra a Igreja de Cristo sempre existiu e continuará existindo. Se você só dá um Google aí, você vai ver que principalmente em países onde reina a Sharia, lei islâmica, onde domínio, né, do islamismo, acontecem muitas perseguições. Só você dar uma olhada no que acontece no norte da África, principalmente contra os cristãos, você vai ver que a igreja continua sendo muito perseguida. Em alguns cenários se dá com proibições, açoites ou até morte. Em outros se dá no campo das ideologias, que é o nosso caso aqui do Ocidente na Europa, né? Porém, a igreja precisa estar olhando para Cristo para continuar perseverando na fé. Já temos a promessa que Ele estará conosco todos os dias e isto nos garante a vitória. Que Deus abençoe. Até a aula que vem.